Oi, pessoas, bom dia! Ontem eu falei um pouquinho das pessoas que se sentem invisíveis e hoje eu quero falar com vocês sobre ser feliz com os pais, sabe? Às vezes eu vejo, às vezes não, sempre eu vejo no consultório as pessoas reclamando. Quando as pessoas reclamam, né, dos pais, sobre os pais, e elas reclamam sobre os pais como se existisse um modelo certo de ser pai ou mãe. E esse modelo certo de ser pai ou mãe, esse modelo certo não existe, né? Mas eu crio na minha cabeça que os meus pais têm que ser de determinada maneira, de determinado jeito. Sabe que eu já contei aqui pra vocês que eu não tive pai, né? Meu pai, ele não me assumiu. Mas eu tive um padrasto. E esse meu padrasto, eu fui muito mal criada com ele. E eu sempre falo pra ele assim, você não é meu pai, você não manda em mim porque você não é meu pai. E na verdade, ele estava sendo sim o meu pai, né? Apesar dele ser o meu padrasto, ele estava cumprindo o papel dele de pai. Só que na minha cabeça existia um modelo certo de ser pai. Ai, porque pai não briga, pai não fala isso, pai não fala aquilo, e ele faz isso ou aquilo porque ele é meu padrasto. E na verdade não. Ele estava cumprindo o papel de pai como nenhum outro pai, ou como talvez outro pai não teria sido, né? O meu padrasto me ensinou muitas coisas, ele me ensinou a ser educada, me ensinou me ensinou sobre tecidos, me ensinou sobre muitas coisas legais, ele me ensinou. E na época eu achava aquilo muito chato. E eu falava assim, meu Deus, né? Eu podia ter um pai para ser legal. E na verdade, gente, não existe um relacionamento entre pai e filhos da maneira que a gente idealiza. A gente acredita que existe uma forma certa. Ah, a minha mãe, para ela ser boa, ela deveria ser assim, igual a mãe de fulano. Ou a minha mãe não deveria ser assim, minha mãe deveria ser diferente, minha mãe deveria falar coisas diferentes, minha mãe deveria ser assim, meu pai deveria ser assado, e aí a gente acaba não sendo feliz, porque a gente é incapaz de encarar a relação que a gente tem com os nossos pais como uma relação normal. Porque a gente cria na nossa cabeça que a gente precisa ter uma relação de determinado jeito, é como se a gente determinasse uma forma para nossa relação com os nossos pais, e quando a relação sai daquela forma, significa que você é infeliz com seus pais. Às vezes a gente vai buscar a felicidade num lugar onde não existe, né? Então você olha para os seus pais, começa a olhar para os seus pais, olha para os seus pais agora e aceite os seus pais como eles são, porque isso aí é o que temos, né? A gente tem, minha mãe não é perfeita, eu gostaria que minha mãe fosse uma pessoa diferente, mas na realidade ela não é. Então o que adianta eu ser apaixonada por uma pessoa que ela nunca vai ser e eu odiar ou detestar a pessoa que ela é hoje? Eu vou ser uma pessoa extremamente infeliz pro resto da vida com o relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Então, tá na hora de vocês começarem a analisar que essa felicidade com os pais depende muito mais da maneira que você encara esse relacionamento com os seus pais do que propriamente o relacionamento que vocês têm real com os seus pais. Porque pessoas são diferentes, né? E a gente projeta muito uma relação, não só com os nossos pais, marido, filhos, a gente projeta muito uma relação de como deveria ser e a gente busca essa relação e sendo que a real, a verdadeira que existe ali no dia a dia, a gente não consegue valorizar. Então, ser feliz com os nossos pais depende muito mais da aceitação sua com os seus pais do que de qualquer outra coisa. Aceite os seus pais como eles são, encare o fato de que seus pais não são perfeitos, não vão ser perfeitos e dê a eles a permissão de não serem exatamente do jeito que você gostaria que eles fossem. Certo, gente? Amanhã, falar com vocês. Tenho ciúme do meu enteado. Então, se você tem ciúme do enteado ou se você conhece alguém, beijo, até amanhã.